Tentei denunciar o valentão que estava perseguindo meu filho, mas o tio dele era membro do conselho escolar e o pai dele ameaçou meu emprego. Então, eles organizaram invasões e vigilância até eu me mudar para outro estado. Depois disso, usei as próprias provas deles para processá-los. Estou escrevendo isso porque não sei mais o que fazer. Meu filho, Edwin, 12 anos, tem sido vítima de bullying na escola, e os adultos responsáveis continuam encontrando desculpas para isso. Sou pai solteiro e trabalho como contador em uma empresa de médio porte no centro da cidade. A mãe do Edwin faleceu há 3 anos de câncer, então éramos só nós dois desde então. Tudo começou há cerca de 2 meses. Edwin chegou em casa da Roosevelt Middle School diferente. Normalmente ele é um garoto tagarela, que me conta sobre o dia dele, seus amigos, o que aconteceu na aula de ciências. Mas naquela terça-feira, foi direto para o quarto sem nem pegar seu lanche habitual depois da escola. Bati na porta e o encontrei sentado na cama, olhando para a parede. Perguntei o que havia acontecido. Ele disse que um garoto chamado Danny Hoffman, 12 anos, tinha estado o incomodando. Edwin contou que Danny o seguia durante o almoço, sentava-se ao lado dele mesmo quando havia outros lugares vazios, e fazia comentários sobre suas roupas e cabelo. No início, achei que fosse só besteira típica de escola. Meninos daquela idade podem ser estranhos e nem sempre sabem expressar amizade direito. Mas as coisas pioraram rápido. Na semana seguinte, Edwin começou a chegar em casa com a camisa para fora, mochila aberta, a lição de casa amassada, e um dia o livro de matemática simplesmente desapareceu. Quando perguntei, ele disse que Danny tinha pegado durante a aula de educação física e escondido. A escola me cobrou $45 pelo livro de reposição. Edwin parou de almoçar. Disse que Danny sentava em frente a ele e ficava o encarando, comentando que a mãe de Edwin não estava mais por perto para preparar sua marmita. Danny também pegava comida da bandeja de Edwin sem pedir. Os monitores do refeitório pareciam nunca notar ou se importar. O ponto de ruptura foi numa sexta-feira. Edwin entrou em casa com a manga rasgada, terra nas calças e uma marca vermelha na bochecha esquerda. Perguntei imediatamente o que tinha acontecido. Ele disse que Danny o cercou depois da aula perto das bicicletas, segurou sua camisa, empurrou-o contra a cerca e disse que agora eram melhores amigos, querendo ele ou não. Danny disse que Edwin precisava sentar com ele todos os dias no almoço e andar com ele entre as aulas. Liguei para a escola na segunda-feira de manhã. A recepcionista me transferiu para a professora da sala de aula do Edwin, a senhora Patterson, 40 anos. Ela riu quando expliquei a situação. Disse que Danny era só um menino tímido que tinha desenvolvido uma paixonite pelo Edwin. Usou a palavra paixonite várias vezes na conversa. Disse que era até fofo Danny seguir o Edwin como um cachorrinho perdido e que eu não deveria me preocupar, porque amizades infantis muitas vezes começam conturbadas e depois viram laços duradouros. Contei sobre a manga rasgada e a marca no rosto. Ela disse que meninos serão meninos e que um pouco de brincadeira bruta era normal na idade deles. Sugeriu que eu conversasse com Edwin sobre ser mais inclusivo e dar uma chance ao Danny. Disse que Danny vinha de uma situação familiar difícil e precisava de um bom amigo como o Edwin. Aquela conversa me deixou mais preocupado, não menos. Comecei a buscar o Edwin na escola, em vez de deixá-lo pegar o ônibus. Na quarta-feira, cheguei cedo e estacionei onde pudesse ver a entrada principal. Vi Danny se aproximar do Edwin perto da bandeira. Danny colocou o braço sobre os ombros de Edwin e não largou, mesmo quando Edwin tentou se afastar. Danny falava direto no ouvido dele enquanto Edwin olhava ao redor como se procurasse uma rota de fuga. Saí do carro e fui até eles. Danny imediatamente soltou o braço e sorriu para mim. Era maior que Edwin, provavelmente uns 15 quilos mais pesado e alguns centímetros mais alto. Danny se apresentou educadamente e disse que ele e Edwin eram melhores amigos. Edwin ficou ali sem dizer nada. Danny perguntou se podia ir à nossa casa jogar videogame. Respondi que teríamos que ver e mandei Edwin entrar no carro. No caminho para casa, Edwin contou mais detalhes. Danny vinha deixando bilhetes no seu armário com mensagens como nós fomos feitos para ser amigos e pare de me ignorar. Danny também o seguia até o banheiro e tentava conversar enquanto Edwin usava o mictório. Danny começava a aparecer nas outras aulas de Edwin, dizendo que precisava entregar uma mensagem de um professor só para saber onde Edwin estava sentado e com quem estava falando. Os bilhetes pioraram. Edwin me mostrou um que dizia: "Você não pode me evitar para sempre." E outro: "Sei onde você mora."
Esse segundo bilhete trazia nosso endereço completo escrito com marcador vermelho. Tirei fotos dos 2 bilhetes com meu celular. Liguei para a escola de novo e pedi para falar com o diretor, Sr. Ricardo, 50 anos. Ele estava fora em uma conferência. Então falei com a vice-diretora, Sra. Wells, 35 anos. Ela disse que investigaria, mas sugeriu que Edwin poderia estar interpretando mal as tentativas de amizade de Danny. Disse que algumas crianças têm dificuldade com sinais sociais e que Danny talvez não percebesse que seu comportamento estava deixando Edwin desconfortável. A Sra. Wells marcou uma reunião para a semana seguinte, quando o Sr. Ricardo voltasse. Disse que chamariam os 2 meninos para mediar a situação. Eu disse que queria os bilhetes documentados e perguntei sobre a política anti-bullying da escola. Ela disse que todas as preocupações eram levadas a sério, mas que aquilo parecia mais um problema de amizade do que de bullying. As notas do Edwin começaram a cair. O professor de matemática dele, Sr. Walsh, 30 e poucos anos, mandou um bilhete dizendo que Edwin parecia distraído e não participava das discussões em aula. Edwin me contou que Danny, de alguma forma, tinha conseguido seu cronograma de aula e estava aparecendo do lado de fora da sala, entre os períodos. Danny andava ao lado de Edwin para a próxima aula, querendo ele ou não. No fim de semana antes da reunião marcada com o diretor, Edwin me perguntou se poderíamos nos mudar para outra cidade. Disse que não queria voltar para a escola na segunda. Naquela noite de domingo, o encontrei no chão do quarto, cortando com tesoura seu crachá escolar. Quando perguntei por quê, ele disse que talvez, se não tivesse o crachá, não o deixassem entrar na escola. A reunião com o Sr. Ricardo estava marcada para terça-feira de manhã. Levei as fotos dos bilhetes e uma linha do tempo escrita com tudo o que havia acontecido. O Sr. Ricardo ouviu educadamente, mas usava frases como incidentes alegados e mal-entendido entre amigos. Disse que Danny era um bom aluno de uma família importante local e nunca tinha tido problemas sérios antes. Perguntei sobre os bilhetes com nosso endereço. O Sr. Ricardo disse que alunos frequentemente sabem onde seus colegas moram e que compartilhar endereços não era necessariamente um comportamento ameaçador. Sugeriu que Edwin poderia se beneficiar de aconselhamento em habilidades sociais para ser mais aberto a novas amizades. Disse que poderiam arranjar para Edwin almoçar com um orientador educacional para praticar interações sociais. A reunião terminou com o Sr. Ricardo prometendo conversar com os 2 meninos separadamente. Disse que monitorariam a situação, mas que nenhuma ação disciplinar formal era justificada no momento. Me deu um folheto sobre como ajudar crianças tímidas a fazer amigos e sugeriu que eu lesse com o Edwin. As coisas pioraram depois dessa reunião. Edwin chegou em casa na quarta-feira sem o dinheiro do almoço. Danny tinha pegado na primeira aula, dizendo que Edwin devia a ele por ser um bom amigo. Quando Edwin tentou recuperar o dinheiro, Danny o empurrou contra um armário. Um professor viu, mas só disse para eles manterem as mãos para si e seguirem para a aula. Quinta-feira foi pior ainda. A mochila do Edwin foi vandalizada com marcador permanente. Alguém escreveu propriedade de Danny H no bolso da frente. Dentro, todos os cadernos tinham a mesma frase na capa. O zelador tentou limpar, mas o marcador penetrou no tecido. Na sexta-feira, veio o incidente que me mostrou que a escola não ia nos ajudar. Edwin chegou com um hematoma no braço superior, com formato de dedos. Danny o agarrou durante a aula na biblioteca e apertou forte o suficiente para deixar marcas. Quando Edwin contou à bibliotecária, ela disse que não tinha visto nada e que Edwin não deveria fazer acusações que não pudesse provar. Naquela noite, Edwin me perguntou se poderíamos fazer ensino domiciliar. Disse que se sentia mal todas as manhãs antes da escola e não conseguia se concentrar porque ficava o tempo todo de olho no Danny. Disse que Danny tinha começado a segui-lo até o armário antes da primeira aula e depois da última, combinando para ficarem sozinhos nos corredores. Liguei de novo para o Sr. Ricardo na segunda-feira. Ele disse que tinha conversado com Danny, que afirmou que era Edwin quem iniciava o contato e que eles só estavam brincando como amigos fazem. Os pais de Danny também tinham ligado para a escola expressando preocupação com as acusações de Edwin contra o filho deles. O Sr. Ricardo sugeriu que talvez Edwin estivesse tendo dificuldade em se adaptar às dinâmicas sociais do ensino fundamental e que alguns meninos da idade dele inventam histórias para chamar atenção. Essa conversa me convenceu de que a escola não levaria isso a sério. Comecei a documentar tudo com fotos e anotações. Pesquisei as leis anti-bullying do nosso estado e descobri que as escolas são obrigadas a investigar relatos de assédio dentro de um prazo.
Também descobri que perseguir alguém e fazer contato físico indesejado pode ser considerado perseguição, mesmo entre menores. A gota d'água foi na semana seguinte. O projeto de ciências do Edwin, no qual ele trabalhou por 3 semanas, desapareceu do armário. Mais tarde, encontramos no lixo da escola, rasgado e coberto de restos de comida. Edwin não tinha provas de que Danny era o responsável, mas Danny fez questão de passar perto dele no almoço e sorrir, apontando para as janelas que davam para o lixo. Percebi que teria que tomar as rédeas da situação. A escola deixou claro que via aquilo como um problema de amizade, não de assédio. Edwin estava começando a ter pesadelo e tinha perdido 4 quilos porque não almoçava. Estava reprovando em 2 matérias porque não conseguia se concentrar em nada além de evitar o Danny. Comecei a pesquisar opções para transferir Edwin para outra escola ou fazer ensino domiciliar. Também comecei a investigar se tínhamos algum recurso legal contra o distrito escolar por não proteger Edwin do assédio. A situação tinha escapado do controle do que eu poderia resolver pelos canais normais. Atualização 1. Preciso atualizar tudo sobre o que aconteceu desde meu post original. As coisas ficaram muito mais complicadas, e descobri informações perturbadoras sobre a família de Danny que explicam por que a escola estava tão relutante em agir. Primeiro, vou atualizar o que aconteceu logo após meu post. Várias pessoas sugeriram que eu documentasse tudo e contatasse o distrito escolar diretamente, em vez de lidar só com a escola. Segui esse conselho e comecei a manter um diário detalhado de cada incidente, com datas, horários e testemunhas quando possível. A situação do Edwin na escola continuou piorando. Danny aparentemente recrutou 2 outros garotos, Marcus Webb, 12 anos, e Tyler Cruz, 13 anos, para ajudar na campanha de assédio. Os 3 cercavam Edwin nos intervalos, impossibilitando que ele chegasse ao armário ou à aula sem empurrar um deles. Nunca diziam nada ameaçador que os professores pudessem ouvir, mas bloqueavam o caminho e o forçavam a chegar atrasado. O atraso virou um novo problema. Edwin começou a receber suspensões por atraso. Quando liguei para explicar que outros alunos o impediam de chegar a tempo, a secretaria disse que não tinham registro de problema e que Edwin precisava gerenciar melhor seu tempo. Sugeriram que saísse mais cedo da aula anterior, mas ele já saía assim que o sinal tocava. Cerca de 2 semanas após meu post original, Edwin chegou em casa com a roupa de educação física encharcada com um líquido pegajoso. Disse que Danny tinha derramado leite achocolatado na mochila dele durante o almoço. Quando reportou ao professor de educação física, Sr. Thompson, 40 e poucos anos, foi informado que acidentes acontecem e que Edwin deveria ter mais cuidado com onde deixava suas coisas. Edwin teve que usar roupas comuns na aula e levou nota baixa por não ter o uniforme adequado. Decidi seguir o conselho de vários comentaristas e subir de nível. Liguei para o escritório do superintendente do distrito e pedi uma reunião. A recepcionista disse que a doutora Martinez, 55 anos, estava muito ocupada, mas que poderia marcar uma ligação em 3 semanas. Expliquei que era uma situação urgente de bullying envolvendo a segurança do meu filho, mas ela disse que todas as preocupações dos pais eram atendidas na ordem em que chegavam. Enquanto esperava pela ligação, pesquisei sobre a família de Danny. Várias pessoas tinham mencionado que famílias proeminentes às vezes recebem tratamento especial. Então, queria entender com quem estava lidando. O que descobri explicou tudo. O pai de Danny é Robert Hoffman, 45 anos, dono da Hoffman Construction, a maior construtora do nosso condado. A empresa dele construiu metade dos novos empreendimentos da região na última década, incluindo vários prédios escolares. Robert é membro da comissão de planejamento da cidade e fez doações extensivas para campanhas políticas locais. Mas o mais importante, a esposa de Robert, Carol Hoffman, 42 anos, é irmã da presidente do conselho escolar, Janette Morrison, 48 anos. Carol e Janette cresceram aqui, e a família tem raízes profundas na comunidade. Janette está no conselho escolar há 12 anos e é considerada a membro mais influente. Essa ligação familiar explicava por que o Sr. Ricardo tinha sido tão indiferente às minhas preocupações. Também explicava por que Danny se sentia tão confiante para intensificar o comportamento sem medo de consequências. Ele provavelmente sabia que a posição da família o protegeria. Com essa informação, abordei a ligação com a doutora Martinez de forma diferente. Em vez de apenas descrever os incidentes, apresentei como um padrão de assédio que a escola falhou em resolver apesar de múltiplas denúncias. Mencionei as conexões familiares
e sugere que poderia haver um conflito de interesses afetando o tratamento do caso. A doutora Martinez ouviu tudo. Prometeu fazer sua própria investigação e disse que entrevistaria Edwin, Danny e vários professores na semana seguinte. Também disse que revisaria toda a documentação que eu forneci e me daria retorno com conclusões e próximos passos. Fiquei esperançoso após a ligação, mas minha esperança durou pouco. 3 dias depois, recebi uma ligação do Sr. Ricardo. Ele disse que a investigação do distrito não encontrou evidências de bullying sistemático. Disse que vários professores relataram que Edwin parecia buscar atenção e que suas acusações contra Danny eram inconsistentes com o que a equipe tinha observado. O Sr. Ricardo continuou, dizendo que os pais de Danny estavam preocupados com as falsas acusações prejudicando a reputação do filho. Disse que a família Hoffman estava considerando se o comportamento de Edwin não constituía assédio contra Danny. Sugeriu que eu considerasse fazer Edwin passar por avaliação com um psicólogo infantil para tratar do que chamou de comportamentos de busca de atenção. Fiquei chocado. De alguma forma, a investigação foi virada para fazer Edwin parecer o problema. Pedi cópias dos depoimentos e do relatório. O Sr. Ricardo disse que os documentos eram confidenciais, mas que eu poderia solicitá-los por um processo formal que levaria semanas. Naquele mesmo dia, Edwin chegou com más notícias. O armário dele foi arrombado e vários itens sumiram, incluindo uma calculadora que eu tinha comprado para a aula de matemática e uma foto pequena da mãe dele que ele mantinha colada dentro da porta. Edwin disse que viu Danny perto dos armários durante o almoço, mas quando reportou o roubo, a secretaria disse que não havia prova de arrombamento e que Edwin poderia ter simplesmente perdido os objetos. A foto da mãe de Edwin o atingiu mais do que qualquer outra coisa. Passou a noite procurando outras fotos dela, tentando achar uma pequena para imprimir e substituir. Ver isso me fez perceber que o assédio estava afetando o processo de luto dele e sua conexão com a memória da mãe. Decidi tentar outra abordagem. Em vez de passar pelo sistema escolar, entrei em contato com a polícia local para registrar um boletim de ocorrência sobre o assédio e o roubo. O policial que atendeu, Sargento Davis, 40 e poucos anos, disse que casos envolvendo menores geralmente são tratados pelas escolas, e que a intervenção policial só é apropriada em casos de crimes reais. Quando descrevi o roubo e o padrão de assédio, o sargento disse que poderia registrar o BO, mas que o Ministério Público raramente processa incidentes escolares entre menores. Disse que o melhor resultado seria uma advertência à família de Danny, mas mesmo isso exigiria provas claras de comportamento criminoso. Registrei o boletim de ocorrência mesmo assim, na esperança de criar um registro oficial que pudesse ser útil depois. O sargento foi profissional e minucioso, mas deixou claro que a capacidade da polícia de ajudar era limitada pela natureza juvenil do caso e pelo ambiente escolar onde a maioria dos incidentes ocorria. A situação atingiu um novo fundo na semana seguinte. Edwin chegou com a manga rasgada e terra nos joelhos. Disse que Danny e seus 2 amigos o cercaram atrás do ginásio depois da aula. Danny o empurrou e disse que a família dele dona dessa cidade, e que Edwin deveria parar de causar problemas ou as coisas piorariam muito. Mais preocupante foi o que Danny disse depois. Disse que o tio Janete tinha amigos no escritório do distrito e que qualquer reclamação do pai de Edwin seria ignorada. Danny disse que a família dele sabia onde morávamos e que deveríamos considerar nos mudar se não gostássemos de como as coisas funcionavam na cidade. Quando ouvi sobre a ameaça ao nosso endereço, liguei para a polícia de novo. Dessa vez, o sargento Davis levou a ameaça mais a sério. Disse que comportamento intimidatório e ameaças podem configurar assédio criminal, mesmo entre menores. Disse que visitaria a família Hoffman para entregar uma advertência formal. 2 dias depois, recebi uma ligação de Carol Hoffman. Ela foi educada, mas firme. Disse que o filho dela, Danny, contou que Edwin estava espalhando mentiras sobre ele na escola e que essas acusações falsas estavam afetando a reputação e a autoestima de Danny. Disse que Danny só estava tentando ser amigável com Edwin, mas que Edwin parecia determinado a causar problemas. Carol disse que a família deles tem raízes profundas na comunidade e valoriza sua boa reputação. Disse que esperava que pudéssemos resolver esse mal-entendido sem envolver agências externas ou criar mais drama. Sugeriu que talvez Edwin se sentiria melhor em outra escola, onde poderia recomeçar com novos amigos. A conversa foi cuidadosamente formulada, mas a mensagem era clara. A família Hoffman queria que recuássemos e nos mudássemos, em vez de continuar com a denúncia. Carol nunca nos ameaçou diretamente,
mas fez questão de que eu entendesse que a família dela tinha influência e conexões que poderiam tornar nossas vidas mais difíceis. Naquele momento, percebi que estávamos lidando com algo além de um valentão do ensino fundamental. Estávamos contra uma família local poderosa, acostumada a ter o que queria e com conexões para fazer problemas desaparecerem. O sistema escolar não nos ajudaria porque não podia se dar ao luxo de desagradar doadores importantes e membros do conselho. Atualização 2. Tenho desenvolvimentos importantes para compartilhar, e infelizmente as coisas pioraram muito antes de começar a melhorar. O que descobri sobre a influência da família Hoffman na nossa cidade foi só o começo de um problema muito maior. Após minha última atualização, decidi tirar Edwin completamente da Roosevelt Middle School. O assédio continuou mesmo após a advertência policial, e ficou claro que a administração escolar nunca tomaria medidas significativas. Matriculei Edwin na St. Mark's Academy, uma escola particular pequena a cerca de 15 minutos de casa. A mudança de escola, inicialmente, pareceu ajudar. O humor do Edwin melhorou, as notas subiram, e ele voltou a comer normalmente. A St. Mark's tem só cerca de 200 alunos, então o ambiente parecia mais seguro e controlável. Edwin fez alguns amigos novos e parecia se recuperar do trauma. Mas nosso alívio não durou muito. Cerca de 6 semanas depois que Edwin começou na St. Mark's, comecei a receber ligações estranhas no trabalho. O interlocutor desligava assim que eu atendia, às vezes várias vezes por dia. Achei que fosse um telemarketing com sistema defeituoso, mas a frequência era incomum. Então Edwin começou a ter problemas na nova escola. Os pneus da bicicleta dele foram furados 2 vezes enquanto estava no estacionamento. Alguém pichou palavras ofensivas na porta do armário. O almoço dele foi adulterado várias vezes, com sal ou molho picante adicionado aos sanduíches. A diretora da St. Mark's, Doutora Walsh, 60 anos, levou os incidentes a sério e instalou câmeras extras nas áreas onde o vandalismo ocorria. Mas as câmeras nunca pegaram ninguém no ato, e o assédio parecia acontecer em horários em que os corredores estavam vazios. Edwin voltou a ter pesadelos. Acordava no meio da noite convencido de que alguém estava vigiando nossa casa. Inicialmente atribuí isso à ansiedade do bullying anterior, mas então comecei a perceber coisas também. Nossos latões de lixo eram derrubados em noites sem vento. Pequenos objetos desapareciam do quintal, como um anão de jardim que minha esposa colocará na entrada e uma bandeira decorativa que eu pendurara na varanda. Poderiam ser coincidências ou travessuras de crianças do bairro, mas o timing parecia ligado ao resto. A situação escalou dramaticamente. Uma terça-feira em novembro, cheguei do trabalho e encontrei Edwin sentado nos degraus da frente, em vez de dentro de casa. Ele segurava a chave reserva e parecia abalado. Perguntei o que havia acontecido. Ele disse que alguém tinha entrado em casa enquanto ele estava na escola. Edwin me mostrou o que encontrou. Vários objetos no quarto dele tinham sido levemente movidos, mas perceptivelmente. A cadeira da escrivaninha estava virada em um ângulo diferente. A porta do armário estava aberta, quando ele tinha certeza de ter fechado de manhã. O mais perturbador, alguém tinha vasculhado as gavetas da escrivaninha e as deixado levemente abertas, com o conteúdo rearranjado. Liguei para a polícia imediatamente. A policial Martinez, 35 anos, atendeu e registrou um boletim completo. Ela não encontrou sinais de arrombamento, mas observou que a fechadura da porta dos fundos era velha e poderia ser aberta por alguém com habilidades básicas. Recomendou que trocássemos todas as fechaduras e instalássemos um sistema de segurança. Enquanto a policial tirava fotos e coletava informações, fez um comentário que me arrepiou. Nos últimos meses, havia vários relatos de incidentes semelhantes no bairro. Casas sendo invadidas sem sinais de arrombamento, objetos pequenos movidos ou roubados, moradores sentindo que alguém estivera em casa enquanto estavam ausentes. No dia seguinte, levei Edwin para ficar com meu irmão Tom, 38 anos, que mora em outra cidade, enquanto eu cuidava da segurança da casa. Instalei novas fechaduras em todas as portas externas, coloquei trancas de segurança e contratei um sistema com câmeras e sensores de movimento. Quando voltamos 3 dias depois, encontrei evidências de que alguém tentou entrar pela porta dos fundos enquanto estávamos fora. Havia arranhões novos na fechadura nova, e o sensor de movimento registrou movimento no quintal às 2h30 da manhã. A câmera não capturou quem estava lá. Naquele momento, fiquei convencido de que o assédio nos seguiu da Roosevelt Middle School.
Liguei para o sargento Davis para relatar as tentativas de invasão e perguntei se poderia haver ligação com Danny Hoffman. Ele disse que a polícia já investigava os arrombamentos no bairro e suspeitava de envolvimento de menores, baseado no padrão dos objetos levados e na ausência de grandes roubos. 2 semanas depois, o avanço veio de uma fonte inesperada. A senhora Wells, 65 anos, nossa vizinha da frente, bateu na porta num sábado de manhã. Disse que tinha hesitado em se envolver, mas sentia que precisava me contar o que testemunhara. A senhora Wells explicou que sofria de insônia e muitas vezes ficava na janela da frente tarde da noite. Nos últimos 2 meses, viu um sedã escuro estacionado no fim da nossa rua várias vezes, geralmente entre 23 horas e 2 horas. O carro ficava lá, com as luzes apagadas, por mais de 1 hora antes de ir embora. Mais importante, ela viu pessoas saírem do carro e caminharem em direção à nossa casa. Não conseguia ver os rostos no escuro, mas tinha certeza de que, em pelo menos 3 ocasiões, figuras andaram pela entrada e deram a volta para os fundos. Ela tinha assumido que eram amigos ou parentes visitando até que Edwin mencionou ao neto dela que alguém estava invadindo a casa. A senhora Wells anotou a placa do sedã numa dessas visitas noturnas. Quando liguei para o sargento Davis com essa informação, ele disse que poderiam verificar a placa e possivelmente ligar o carro ao assediador. A placa estava registrada em nome de Tyler Cruz, o mesmo garoto que ajudava Danny a assediar Edwin na Roosevelt Middle School. Tyler agora tinha 15 anos e permissão para dirigir, o que explicava como a campanha de assédio de Danny ficou móvel e mais sofisticada. Com essa prova, a polícia obteve mandado para revistar o carro de Tyler e interrogá-lo sobre as tentativas de invasão. O que encontraram ultrapassou todas as expectativas. O carro de Tyler continha objetos roubados de várias casas do bairro, incluindo nosso anão de jardim e a bandeira decorativa. Mais grave, Tyler tinha um caderno com informações detalhadas sobre várias famílias, incluindo nossos horários diários, a nova escola do Edwin e meu endereço de trabalho. Durante o interrogatório, Tyler admitiu os arrombamentos, mas disse que agia sob instruções de Danny Hoffman. Disse que Danny prometeu pagar a ele e a Marcus Webb para assustar a gente e nos forçar a sair da cidade. Tyler forneceu mensagens de texto mostrando que Danny enviou a ele nosso endereço e fotos da casa, com instruções sobre os melhores horários para vigiar. As mensagens revelaram a extensão da operação de Danny. Ele coordenava o assédio por um grupo no celular com Tyler, Marcus e 2 outros garotos da Roosevelt Middle School. As mensagens tinham planos detalhados para vandalizar a nova escola de Edwin, horários para as invasões e discussões sobre intensificar o assédio até nos mudarmos. Quando a polícia interrogou Marcus Webb com base na confissão de Tyler, ele também admitiu participação. Marcus revelou que Danny recebia atualizações regulares sobre nossas atividades de alguém com acesso aos registros escolares da St. Mark's Academy. Essa pessoa fornecia a Danny o cronograma de Edwin, informações sobre seus novos amigos e eventos escolares que ele planejava frequentar. A fonte interna era Kelly Morrison, 16 anos, filha de Jeanette Morrison, que trabalhava meio período no escritório administrativo da St. Mark's. Kelly passava informações para o primo Danny, como parte do que mais tarde descreveu como lealdade familiar. Admitiu acessar o arquivo estudantil de Edwin e fornecer detalhes sobre seu desempenho acadêmico e adaptação social. Essa revelação significou que nossa mudança de escola piorou o assédio, envolvendo mais pessoas e dando à família Hoffman acesso ao novo ambiente de Edwin. As famílias Hoffman e Morrison transformaram a educação do Edwin numa operação de vigilância para nos expulsar da cidade. Atualização 3. Esta será a minha última atualização sobre essa situação. Os processos legais foram concluídos, e Edwin e eu fizemos mudanças importantes na vida que quero compartilhar com todos que acompanharam nossa história. Os processos criminais contra Tyler Cruz, Marcus Webb e Kelly Morrison foram tratados no sistema da Justiça Juvenil por vários meses. Tyler foi acusado de arrombamento, roubo e perseguição. Marcus enfrentou acusações de assédio e conspiração. Kelly foi acusada de acesso não autorizado a registros escolares e invasão de privacidade. Todos aceitaram acordos de delação premiada que incluíram serviço comunitário, reparação de danos e liberdade condicional. Tyler foi obrigado a pagar pelos objetos roubados e vandalizados no bairro. O juiz também determinou que os 3 não pudessem ter contato com Edwin ou nossa família por 2 anos. Danny Hoffman não foi processado criminalmente porque os promotores disseram que não podiam provar sua participação direta nos arrombamentos ou roubos.
No entanto, as mensagens de texto fornecidas por Tyler foram suficientes para estabelecer que Dani orquestrou a campanha de assédio. O Ministério Público enviou uma advertência formal à família Hoffman. Qualquer novo assédio resultaria em acusações criminais contra Dani, mesmo sendo menor. O processo civil foi mais complicado, mas, no fim, mais satisfatório. Com a ajuda de um advogado especializado em casos de assédio, entramos com ações contra o distrito escolar, a família Hoffman e a família Morrison por não protegerem Edwin e por permitirem ativamente o assédio. O distrito escolar fez um acordo extrajudicial por um valor que não posso revelar por cláusulas de confidencialidade. Posso dizer que o acordo incluiu mudanças nas políticas anti-bullying e treinamento adicional para a equipe sobre como identificar e lidar com assédio. O Sr. Ricardo foi transferido para outro cargo na administração do distrito. A família Hoffman inicialmente lutou com força contra a ação. Robert Hoffman contratou advogados caros e tentou retratar Edwin como uma criança instável que inventou as acusações. Mas as provas do celular e caderno de Tyler, combinadas com os boletins da polícia e depoimentos de testemunhas, tornaram sua posição insustentável. Durante os depoimentos, surgiram informações perturbadoras sobre a dinâmica familiar Hoffman. O assédio de Dani a Edwin seguia padrões de comportamento que Robert usava em disputas comerciais. Vários ex-funcionários e subcontratados testemunharam sobre táticas de intimidação que Robert usava contra quem o desafiava. Carol Hoffman acabou rompendo com o marido e o irmão durante o processo. Ela testemunhou que Robert incentivou o comportamento agressivo de Dani e especificamente instruiu o filho a tornar a vida de Edwin miserável até nossa família se mudar. Disse que Robert via o assédio como um problema de negócios que precisava ser resolvido com pressão e intimidação. A família Hoffman fez um acordo substancial. Como parte do acordo, Dani foi obrigado a frequentar um programa especializado para adolescentes com problemas comportamentais, e a família concordou em cobrir as despesas educacionais de Edwin até a formatura do ensino médio. Jeanette Morrison renunciou ao conselho escolar após a divulgação do envolvimento da família. A família Morrison também fez um acordo, embora por um valor menor, já que o papel de Kelly foi mais limitado. Essas vitórias legais trouxeram alguma justiça, mas a verdadeira resolução veio pelas mudanças que Edwin e eu fizemos. O assédio nos mostrou que nossa pequena cidade não era a comunidade segura e solidária que pensávamos. Muitas pessoas estavam dispostas a fechar os olhos quando famílias poderosas abusavam de sua influência. Usei parte do dinheiro do acordo para nos mudarmos para outro estado, onde consegui uma vaga em uma firma de contabilidade maior. Edwin terminou o ensino fundamental em uma excelente escola pública na nova cidade e agora está indo bem como calouro do ensino médio. Entrou para o time de debate e o clube de robótica, e fez vários amigos próximos com interesses em comum. Edwin não tem contato com Dani Hoffman ou qualquer outro envolvido no assédio. As ordens de não contato expiram no próximo ano, mas não temos intenção de voltar à cidade antiga ou manter laços lá. Ele às vezes pergunta sobre amigos da escola primária, mas não demonstra desejo de voltar. A experiência nos ensinou lições difíceis sobre como poder e influência podem corromper instituições que deveriam proteger crianças. Edwin aprendeu que adultos nem sempre fazem a coisa certa e que às vezes é preciso lutar pela justiça, em vez de esperar que ela venha automaticamente. Para mim, a maior lição foi reconhecer quando uma situação não pode ser resolvida por canais normais e ter coragem de tomar ações drásticas para proteger meu filho. Perdi meses demais tentando funcionar dentro de um sistema que nunca nos ajudaria porque quem mandava já tinha escolhido o lado. Nossa nova vida é muito melhor do que aquilo que deixamos para trás. Edwin está confiante e feliz como nunca esteve durante o período de assédio. Ainda tem alguma ansiedade em situações sociais novas, mas aprendeu a se defender e não tem medo de pedir ajuda quando precisa. Ainda penso nas outras famílias da cidade antiga que podem estar enfrentando problemas semelhantes. As famílias Hoffman e Morrison ainda têm influência lá, e seus filhos ainda estão no sistema escolar. Espero que nosso caso tenha criado escrutínio suficiente para evitar novos assédios, mas não tenho como saber o que realmente acontece agora que saímos. Às vezes as pessoas perguntam se me arrependo de não ter lutado mais para ficar e consertar os problemas, em vez de me mudar. Minha resposta é sempre a mesma.
Minha primeira responsabilidade era proteger meu filho, não reformar um sistema corrupto. Encontramos segurança e felicidade ao sair, e essa foi a escolha certa para nossa família. Edwin começa o ensino médio no próximo mês em uma escola onde ninguém conhece nossa história, nem tem ideias pré-concebidas sobre nossa família. Ele está animado para fazer aulas avançadas de ciências e entrar para o time de tênis. Pela primeira vez em mais de um ano, ele está ansioso para ir à escola, em vez de temer. É isso que essa história precisa. Sobrevivemos. Conseguimos justiça pelo sistema legal e construímos uma vida melhor em outro lugar. Às vezes, a melhor vitória é simplesmente recusar-se a deixar que o mal vença.